Boa noite. É muito bom estar aqui com você. Desculpa aí a voz meio... que eu tive uma semana de muita sinusite. Eu agradeço muito a Deus por estar aqui com vocês. E vamos, então, trocar essas informações valiosas, que são todas as que nós recebemos da doutrina espírita. Então, o tema é a outra vida. Quando a Fabiana passou esse tema para mim, eu fiquei, a outra vida? Será que a outra vida, nós realmente temos uma outra vida? Vamos analisar, então. Quando nós pensamos que nós, um dia, não estaremos mais aqui, estaremos em outro plano, de outra forma, muitas vezes nós ficamos ansiosos e nem queremos muito falar sobre isso e nem trocar ideias a respeito disso aí. Porque durante muito tempo foi muito passado de geração em geração até um medo, um receio em relação a nós sairmos dessa vida, desencarnarmos, né? E até assim, essa palestra, A Outra Vida, ela é baseada num livro que eu sempre esqueço, eu já li todo o livro e eu esqueço o nome. E da doutora Marlene Nobre, ela e o esposo trabalharam juntos fazendo vários estudos sobre o desencarne, sobre a passagem, como é para o outro lado. Esse livro dela é o Nossa Vida no Além. E ela, então, com a colaboração do esposo e de vários colaboradores, ela realizou, então, várias pesquisas a respeito da outra vida. Tá? E uma das coisas que eu achei muito interessante que ela falou é que uma das informações é que, vejam bem, antes de falar o que ela disse, eu quero que vocês saibam que nós, mesmo que nós assim, se temos algo que não seja muito positivo, é sempre para auxiliar o nosso progresso, tá? Nunca com um sentimento de crítica. Mas, há muito tempo, não há assim, vem vindo em várias épocas, os governantes não têm muito interesse em que nós tenhamos uma visão diferente em relação à vida. Essa foi a primeira fala dela na entrevista, sabe? Por quê? Porque se nós, hoje que nós estamos numa era mais informatizada, o que nós recebemos as maiores informações a respeito disso é: viva a vida intensamente, ela acaba amanhã, curta o máximo que você puder. Então é uma mensagem muito materialista, muito imediatista e que faz com que nós corremos. Nós vamos viver intensamente, vamos correr, né? E porque não há mesmo, imagina o interesse capitalista em que nós vivamos a vida e não pensamos no outro lado, no nosso lado espiritual, na nossa alma, porque isso daí mudaria a nossa opinião. Um dia nós vamos ter governantes diferentes, porque todos nós estamos em evolução. Por enquanto é isso ainda que acontece, né? Mas, a respeito dessa outra vida, a respeito da reencarnação, nós vamos recebendo informações há muito tempo. Pesquisado foi mais tarde, mas muitos povos vivenciavam a reencarnação. Os egípcios, o próprio Sócrates, Platão e os budistas na China, os hindus e outros povos, que inclusive muitos povos têm uma ideia diferente em relação ao momento do desencarne. Não é tão dolorido assim, não que não seja dolorido, mas as manifestações não são tão tristes em relação a isso. Por quê? Porque são várias formas de vivenciar a reencarnação. E, inclusive, eu trouxe aqui, que o Sócrates, ele fala, olha, vocês vejam que naquela época ele falava assim: o homem é uma alma encarnada.
antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Então vocês vejam que naquela época eles já falavam isso. Separa-se deles encarnando e recordando o seu passado. É mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Então, olha, eu fiquei assim muito encantada de saber que nessa época já existia então uma ideia de reencarnação, que não é por acaso. Claro, a obra de Deus não é por acaso. Desde essa época, nós já tínhamos intuições a respeito de uma outra dimensão, uma outra vida, uma outra forma de viver, o nosso estágio aqui na Terra é um caminho para nós, né? Então vamos lá. Então, como eu falei, a reencarnação é tão antiga quanto a história do ser humano. E foi plantado na nossa mente durante muito tempo que nós tivéssemos medo. E aí, quando nós analisamos, se você analisar o que é o medo é um sentimento que nos aflige. E aquilo que nos aflige faz com que nós emanemos energias que não são benéficas para nós. O medo, ele nos acua e faz com que nós, às vezes, sigamos certas diretrizes por causa desse medo. Não porque nós acreditamos naquilo que é colocado para nós, mas porque nós estamos com medo. Não é isso que Jesus nos trouxe quando veio na Terra. Não, com certeza não é isso que Deus, que é o seu Pai, queria, porque nós devemos tentar o máximo possível ter tranquilidade e não medo, né? É claro que se nós não formos tão tranquilos, se nós tivermos medo, porque se vocês analisarem, por exemplo, na Idade Média, o que era plantado naquela época? O medo. O medo, a religião era baseada nisso, para que as pessoas, a população, a maioria, fizesse aquilo que lhe era determinado. Tá? Então, daí se criou crenças, superstições, preconceitos a respeito do desencarne, de que nós, inclusive, era colocada, acabou a vida, acabou tudo, você vai para o inferno, essas coisas assim, né? Claro que tudo isso, nada por acaso, de acordo com a evolução do ser humano. E aí, de acordo com a doutora Marlene, e ela pesquisou vários autores, e inclusive brasileiros, inclusive aqui no Brasil foi fundado lá em 1900 e pouco um instituto de pesquisa psicofísica a respeito da reencarnação. Eu não tinha nem ideia de que isso acontecia naquela época, antes ainda de nós termos uma ideia de realmente o que era, né? Claro que foi bem depois de Allan Kardec. Mas a doutora Marlene, ela colocou algo muito curioso, que são as EQM, experiências de quase morte, tá? Eu estou procurando sempre falar desencarnar, eu acho até mais bonito do que falar morte. É claro que, porque para nós morte parece assim, acaba tudo, não acaba, né, gente? Nós temos uma vida imortal. Mas nesse livro da doutora Marlene, as pesquisas dela foram feitas em cima dessas EQM e das cartas que Chico Xavier recebia das pessoas que estavam desencarnadas e os pedidos, que depois eu vou citar e conversar com vocês sobre isso. Mas essas EQMs, que são experiências de quase morte, é assim. Por exemplo, uma pessoa está muito doente, ela está lá na cama e sente que está perto de desencarnar e ela tem contato com outras energias. Então, tem a sensação de estar desencarnado, sente uma paz e ausência de dor para quem está com dor, experiências fora do corpo, com seres da luz que ela visualiza e tem até contato, encontro com familiares e amigos, recapitulação da vida, relutância em voltar e a transformação. Isso aqui
também, ela fala também naquelas pessoas que estão em coma, sabe? Que elas, quando estão em coma e depois quando voltam, elas relataram essas várias experiências para a doutora e o grupo dela, que foram atrás de pesquisar em vários lugares, principalmente nos hospitais, que acontece muito isso com as pessoas que estão em coma, né? E é muito curioso, né? Essas pessoas, elas sentem principalmente, essa recapitulação da vida acontece quando a gente nasce e quando a gente desencarna. Mas nesse momento aqui das experiências de quase morte, essas pessoas também recapitulam a vida. Algumas, né? Porque cada caso é diferente um do outro. A relutância em voltar, eu ouvi uma vez uma pessoa falando que ela tinha feito Doin e que ela entrou nesse estado de... Eu também procurei conversar com outras pessoas sobre isso. Aquele estado quase meditativo e que ela não queria voltar, porque lá estava muito gostoso. E essa transformação acontece com essas pessoas porque elas começam a perceber que não é só isso aqui, que tem um outro caminho que ainda não sabemos profundamente, mas que trouxe paz para essas pessoas. Então, o que significa isso, né? E aí, então, falando agora do desencarne, o Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta... Não foi o Allan Kardec que perguntou, né? Foram as pessoas que perguntaram. Foi o Allan Kardec que perguntou e os espíritos responderam, isso mesmo. Em que se transforma a alma no instante do desencarne? Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente, né? Então, isso, quando fala isso no Livro dos Espíritos, nós vamos continuar falando sobre isso, tá? Nossa! Aí, quando fala sobre isso, nós temos assim, então, uma noção de quê? Porque muitas pessoas vêm na casa espírita, mas não tem ainda a convicção de que nós estamos aqui de passagem e vamos voltar à nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual, e lá nós vamos rever tudo que nós vivemos e vamos voltar em outra encarnação, dependendo também de cada espírito, tá? Então, nós voltamos a ser espírito. Por isso que eu falei aquela hora, a outra vida, porque a outra vida, na realidade, é uma continuidade, né? Nós não mudamos nada quando nós desencarnamos. Aí o Allan Kardec explica: espírito é o princípio inteligente do universo. Eu tenho uma definição aqui do livro Espiritismo Básico, do Pedro Franco Barbosa, que ele fala: espírito, essência divina, imortal, é o princípio intelectual imaterial. Não é matéria, é imortal. Então, nós, como espíritos, somos imortais, mas não fisicamente, né, no material, individualizado, que sobrevive à desagregação da matéria. Então, quando nós desencarnamos, é só matéria que se desagrega. Nós vamos continuar a nossa vida espiritual. O espírito é dotado de razão, consciência, livre-arbítrio e responsabilidade. Quando na vida, aqui na Terra, encarnados, aí nós vamos então trabalhar essas responsabilidades do nosso livre-arbítrio, que Deus, na sua bondade, nos ofereceu para que nós pudéssemos progredir. Nós só vamos aprendendo como utilizar esse livre-arbítrio que nós temos e que usamos muitas vezes de forma indevida, né? Então, eu vou falar rapidamente sobre a vida na matéria, porque eu não estou acreditando que o tempo passou tão rápido, mas vamos lá. O nosso corpo biológico, para que serve o nosso corpo? Para que nós possamos evoluir. Esse é o motivo de nós estarmos aqui. Nós recebemos aqui vários chamados para esquecermos desse verdadeiro motivo, mas o nosso motivo de estar aqui é o progresso. Nós até estacionamos, mas não regredimos.
Eu não sabia disso. Quando eu comecei o espiritismo, eu pensei, que coisa boa, vamos para frente. E o instinto de conservação que nós temos, ele é uma lei da natureza, é normal. Nós temos mesmo o instinto de conservação de manter o nosso corpo, mas nós temos que fazer isso. É muito importante que nós cuidemos do nosso espírito, mas também do nosso corpo, porque ele é a nossa casinha que nós vamos utilizar durante todo o período que nós estivermos aqui na Terra. Inclusive, nós ainda judiamos muito dessa casinha, né? Nós temos que aprender a comer, a pensar coisas boas, a falar coisas boas, e a gente sabe disso, mas a gente tem muita dificuldade de pôr em prática. Então, nosso espírito é imortal, né? Como eu falei aquela hora, que o nosso espírito ele é dotado de razão, de consciência, livre-arbítrio e responsabilidade. E o que é o perispírito? O perispírito faz um intercâmbio entre o nosso corpo e o nosso espírito. Ele é um mediador. Inclusive, nós somos ligados ao nosso espírito pelos liames, vamos dizer assim, pelos cordões que nos conectam ao perispírito, ao corpo. Tá? Eu vou falar mais assim adiante porque é muita coisa e realmente eu acho que vai ser bem difícil de terminar tudo, mas eu quero pelo menos a ideia principal manter. Tá? Fluido vital. Todos nós temos o fluido vital que vem da natureza e está em nós. Esse fluido vital, ele se extingue com a morte, tá? Com o desencarne. Então, Allan Kardec nos diz, há na matéria orgânica um princípio especial, inapreensível, que ainda não pode ser definido realmente, totalmente, porque muitas coisas, muitas informações, aliás, nós não temos informações exatas de muitas coisas que acontecem no plano espiritual, dos meios de transporte, da alimentação e da forma que a medicina é executada no plano espiritual, porque é difícil para nós ainda não só explicarmos, como entendermos, porque é outra dimensão, é muito mais complexo do que aquilo que nós vivenciamos aqui na Terra. Tá? Então, mas aí quando o princípio vital ele é ativo no ser vivo e ele se acha extinto quando nós desencarnamos. E aí, nós lá no plano espiritual, o espírito do homem desencarnado vai lidar mais diretamente com o princípio que nasce da própria alma. É o subproduto do fluido cósmico universal, que está em todo o universo, tá? É o plasma divino. Esse é um elemento primordial, isso significa que ele ele está no planeta e no universo desde que tudo começou, sabe? Então eles falam que nesse elemento primordial vibram e vivem constelações, sóis, mundos, seres, onde operam as inteligências divinas, tá? E a nossa evolução intelectual e moral? O intelecto e o moral caminham juntos? Aqui na Terra, muitas vezes o moral não acompanha o intelecto. E em alguns locais do plano espiritual também. Inclusive, nós estávamos conversando, eu e o Sr. Carlos, que mais da metade dos habitantes da Terra e do plano espiritual ainda estão muito pouco desenvolvidos, né? Tem muito a evoluir. Então é isso, a nossa evolução intelectual não acompanha a nossa evolução moral, não acompanha o nosso intelecto e vice-versa, porque muitas vezes pessoas muito intelectualizadas ainda não prestam atenção na necessidade da mudança de comportamento para que nós possamos evoluir, né? Laudanin, no livro Depois da Morte, fala: o homem possui dois corpos, um de matéria grosseira, que o põe em relação com o corpo físico, outro fluídico, por meio do qual entra em relação com o mundo invisível.
Então, é o nosso corpo e o nosso espírito, né? O que acontece no momento do desencarne? Tem tanta coisa aqui na minha cabeça, porque que foi muito interessante. Só eu nem pensei que eu ia gostar de falar sobre isso, sabe, gente? Então, o que acontece depois da morte? Agora nós vamos falar realmente sobre o assunto, o título da nossa palestra. Tá? Existe um processo que chama histólise e o outro histogênese. A histólise é o corpo quando ele entra em decomposição, o próprio corpo. A histogênese já é assim, ó, o perispírito, ele está ligado ao nosso corpo por fios, vamos falar bem simplesmente. Ele fica, um deles, eu vou ver como é que é a palavra adequada que eles utilizam aqui, ó. São centros, tá? É que em alguns livros, algumas bibliografias, eles utilizam fios, utilizam outras terminologias, mas eles falam assim, ó. No centro, existe o centro vegetativo, que é no plexo solar, no abdômen, né? O sentimental, que é no tórax, aqui no nosso coração, e o centro mental, que é no cérebro. O que acontece? Quando o espírito desencarna, existe esse desligamento gradativo desses centros. O primeiro que se desliga é aqui o plexo do abdômen, né, o vegetativo. Depois vem do coração e por último do cérebro. Mas em cada indivíduo é feito de uma forma diferente. Sabe? Eu li uma parte do livro, eu li o livro, mas eu trouxe para vocês um exemplo sobre isso que eu achei muito importante, que é sobre isso. O irmão Jacó, aqui na Terra, ele era o Frederico, né? Ele era um homem que nasceu na Tchecoslováquia, veio do Brasil. Aqui, resumindo, ele foi um ser de muito poder aquisitivo. E ele caiu na frente dele algo que alguém orou e aconteceu uma coisa boa com uma pessoa. E ele falou, mas o que significa isso? Agora eu vou fazer oração e eu vou conseguir o que eu quero? Aí ele falou, preciso de provas. E ele começou a observar. E ele começou a pedir. Eu gostaria que isso acontecesse e tal. E as coisas, olha, por isso que eu acredito muito nisso, de que, não sou eu, acho que o Espiritismo nos traz isso, desculpa usar a primeira pessoa, mas quando a fé é forte, quando a gente quer mesmo alguma coisa, com todas as nossas fibras, pode demorar um pouquinho, mas ela vai acontecer. Pode até ser que seja na próxima vida. Mas eu acho que não foi por acaso que isso aconteceu com ele, porque ele tinha um plano de ser quem ele foi. Ele constatou através dessas provas que ele orava com fé e pedia e acontecia. E aí, eu estou resumindo bem a história, o que aconteceu? Ele ficou encantado e ele começou a estudar o Espiritismo e acabou que ele começou a trabalhar em prol do outro. Ele criou uma casa, querida, criou uma casa de auxílio. Ele tinha os negócios dele, que ele ganhava muito dinheiro, mas o dinheiro dele era dividido, metade para a família e metade para as outras pessoas. E ele ajudava mesmo, sem restrição. Quando ele foi para o plano espiritual, quando ele desencarnou, ele começou a psicografar, o Chico Xavier psicografar as mensagens dele, aí como irmão Jacó, né? Ele usou esse pseudônimo, porque como ele era muito famoso como Frederico, ele preferiu utilizar um outro nome. E ele detalhou nesse livro como foi o caminho dele quando ele desencarnou. É fascinante, sabe? Ele, um homem que auxiliou muito em vida, mas que com certeza tinha
tinha dívidas de vidas passadas, como todos nós temos, né? Quando ele desencarnou, ele estava lá, olha que lindo isso, quando a gente desencarna, geralmente vem pessoas queridas nossas de outra vida que nos amam, familiares, amigos, nos ajudar, aqueles que já podem, que já estão trabalhando no plano espiritual, porque isso daí é tudo um processo no plano espiritual, e cada desencarne, assim como cada encarnação, é individual. Cada pessoa desencarna de um jeito. E ele, quando ele desencarnou, a filha dele veio ajudá-lo. E eu vou ilustrar com esse caso, porque daí dá para entender bem o que aconteceu. E em relação ao título da palestra. Aí ela veio, junto com quem? Bezerra de Menezes, e o irmão Andrade, que ajudou ele também. E aí ela que fez o desligamento. Então ela desligou primeiro aqui, desligou do coração, mas ele estava muito ansioso, porque ele estava ali, ele estava vendo já o corpo dele entrando em declínio, e ele começou a ficar muito nervoso, muito ansioso. Ela parou e falou: vamos para a praia. Lá na praia, eles até comentam ali nesse livro, o Chico fala que na praia é um local em que, na natureza, nas montanhas, quando a gente estiver angustiado, sabe, vai para lá. Só o contato ali com aquele local já nos alivia, sabe? E eles levaram o Jacó para a beira do mar. Ele dormiu no colo da irmã, da filha, e o Bezerra de Menezes e o Andrade saíram, foram resolver outras questões, porque trabalha-se muito no plano espiritual, e ele ficou ali, dormiu. Quando ele acordou, aí levaram ele novamente para lá, onde estava já sendo velado, certo? E aí eles fizeram então o desligamento final dele, e ela sempre ao lado dele. Por quê? Porque ele não conseguia se desligar daquilo ali, daquela realidade, ele que era um espírito evoluído já, que tinha consciência de da necessidade do nosso progresso, da necessidade do nosso desenvolvimento moral, passou por tudo isso, né? Acabou que ele passou por vários estágios de desconforto muito grande, até que ele pudesse se acalmar, e aí veio um soninho de novo, ele relaxou. Quando ele acordou novamente, eles já estavam a caminho do plano espiritual. E nesse caminho, gente, aqui em volta da Terra tem duas camadas de 1000 quilômetros, uma menor e uma maior, que são as regiões mais próximas da Terra, que são regiões muito difíceis, com espíritos muito pouco ainda desenvolvidos e bem primitivos. Na terceira é onde fica o nosso lar, lá nessa camada que tem postos de socorro, não só o nosso lar, como muitos outros. E eles então se encaminharam para um posto de socorro com ele, mas tiveram dificuldades no caminho justamente porque eles passaram por cima desse local que é muito difícil, tá? Então, essa travessia do irmão Jacó, que eles colocam o irmão Jacó lá no livro, essa travessia dele, eu só trouxe como um exemplo, mas assim, eu até queria trazer outros exemplos, não vai dar tempo, porque ela trouxe muitos exemplos nesse livro e nenhum é igual ao outro, sabe? Mas uma coisa que eu achei muito importante só para mais um exemplinho, que é um menino de 15 anos que desencarnou e a mãe ficou muito triste. E aí ele acabou enviando uma carta, depois de passar um tempo, para o Chico Xavier, pedindo que o Chico entregasse para a mãe dele, que a mãe dele se acalmasse. Que a dor, ela existe,
Claro, nós somos humanos, mas que a gente tem que tentar, nesses momentos difíceis de desencarne das pessoas que a gente ama, orar. A oração é o nosso caminho, é maravilhosamente maravilhosa para que nós possamos nos acalmar e enviar energias de paz, sabe? Eu estou assim, está frio, gente. De paz, de harmonia para quem está desencarnando. E nós aqui que estamos falando sobre isso, é um presente, sabe, gente? Quando eu estudei isso aqui, é um grande presente, porque a maioria das pessoas não tem informações a respeito disso, né? A gente pegar e passar paz para as pessoas que estão desencarnando. Inclusive, quando nós estivermos num local que for amigos nossos, auxiliar os familiares a ter esses momentos de paz, né? Como eu falei, as equipes espirituais vêm auxiliar. Sempre tem grupos de espíritos que vêm auxiliar quem desencarna, sempre. Depois, o caminho que o espírito vai escolher é dele, mas existem grupos, e inclusive é o seguinte, vem esse grupo, como veio esses 3 aí com o irmão Jacó, certo? Não foi só o irmão Jacó que foi junto, foram vários outros desencarnantes naquele momento, cada um num nível diferente. No caminho, alguns chegariam lá, outros não chegariam, nesse lugar de que é um posto de socorro. Tá? Vamos ver. A observação prova, isso aqui é do Livro dos Espíritos, tá, gente? Que a observação prova que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente. Ele se opera gradualmente, com lentidão variável, segundo os indivíduos. Para uns é bastante rápido, para aqueles que estão mais evoluídos. Noutros, cuja vida foi material e sensual, o desprendimento é demorado. Como é, então? Só agora eu vou usar a palavra morrer. Até agora eu tinha usado desencarnar. Mas agora, como a gente já conversou, já tem um pouquinho mais de conhecimento. Há um programa nesse processo? Sim. Há um programa para encarnar e um programa para desencarnar. É lento para encarnar e é lento para desencarnar, porque é um baque. Quando nós vamos para o plano espiritual, inclusive na hora do desencarne, isso daí eu achei bem parecido com todas as informações que eu li nesse livro que vieram do Chico Xavier. Na hora do desencarne, todos revivem a vida como um filme, inclusive imagens, tá? Passam rapidamente na mente, porque depois vai ser necessário para nós também. E na hora do encarne, a mesma coisa, tá? O espírito atravessa os planos materiais, sim, onde o espírito se fixa, de acordo com o nível moral do espírito. Chegamos então no mais importante. Para se ter uma boa morte, um bom desencarne, é necessário ter o quê? Uma boa vida. E o que é uma boa vida? É tentar pensar bem, falar bem, praticar. Então, assim, nós no dia a dia nos analisarmos. O que eu estou pensando? Nossos pensamentos, gente, eles são energias que se propagam. O umbral em volta da Terra, que é um local muito difícil, ele também é o que ele é pelas emanações de energia dos nossos pensamentos que saem aqui da Terra. Então é uma grande responsabilidade a gente tentar melhorar os nossos pensamentos, né? Quais fatores influenciam na adaptação à vida nova? A evolução moral. Como nós vamos nos apresentar morfologicamente lá no plano espiritual, aparência? Normalmente, no próximo ao desencarne, nós vamos apresentar a mesma aparência. Lá nos planetas mais evoluídos, os locais de espíritos bem mais evoluídos, pode haver uma escolha, mas isso aí já é para espíritos de outra graduação, né? Nos resgates coletivos, a gente tem uma ideia, todo mundo desencarnou junto, vai todo mundo para o mesmo lugar. Não.
Teve um caso que ele contou que num desastre de avião, os dois pilotos já desencarnaram e foram embora logo, os outros não. E cada um sempre, pode ser resgate coletivo, cada caso é um caso. Suicídio é mais difícil, as pessoas que praticam esse ato vão ter realmente mais dificuldade, tem os atenuantes, por que a pessoa fez isso, se fez isso em outra vida, tudo isso vai ser analisado, sempre analisado no plano espiritual, assim como os criminosos e viciados. Lá na vida no além, no início tem bastante momentos para dormir, a dor, geralmente quando chega com dor lá, logo em seguida já passa a dor. Se tiver, por exemplo, um problema cardíaco grave, desencarnou por isso aqui na Terra, vai sofrer uma cirurgia no plano espiritual, com aparelhagens que nós não conhecemos, mas eles utilizam muito o passe, a água fluidificada e a energização, né? Os transportes do plano terrestre para o espiritual também são vários. O irmão Jacó, eles foram volitando é como se estivesse voando, né? Mas eles podem ir de avião, de carro, são vários, não é similar ao nosso avião aqui na Terra, mas são tecnologias muito mais avançadas do que as nossas. Vamos lá. Então, no livro Evolução em Dois Mundos, Chico Xavier fala: a partícula de pensamento, embora viva e poderosa na composição em que se derrama do espírito, ela é muito poderosa quando sai de nós, né? Que a produz. É igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá forma. E natureza para o bem ou para o mal. Então, o que dá forma ao nosso pensamento é o nosso sentimento, convertendo-se por acumulação em fluido gravitante ou libertador, bom ou mal, né? Doce ou amargo, vivificador ou mortífero, segundo a força do sentimento que o tipifica e configura. Então, resumindo, o nosso sentimento é que vai se transformar no nosso pensamento edificante ou não. Terminando, a morte é uma continuidade ou uma ruptura? Então, na realidade, outra vida não é outra vida. O espírito é imortal, nós vamos viver e aprender. O que termina é apenas o nosso corpo físico. A desmaterialização acontece, como eu falei lá devagarinho. O estado moral da alma é o que nos proporciona que nós possamos ir para a nossa verdadeira pátria bem, certo? E as influências magnéticas que nós propagamos e que nós recebemos também estão de acordo com a nossa evolução moral. Tá? No intervalo das existências corpóreas, o espírito volta, por tempo mais ou menos longo, ao mundo espiritual. O tempo que vai ficar lá no mundo espiritual é de acordo com a vida dele, né? Do espírito. Onde é feliz ou infeliz, segundo o bem ou o mal que tenha praticado. Sempre o bem ou o mal. O estado espiritual é a situação normal do espírito. O corpo espiritual nunca morre. Tá? Gente, desculpa, eu acelerei mesmo. Muitas informações que eu gostaria de passar não foi possível porque o tempo passa muito rápido, né? Tem que diminuir um pouco. Eu espero que eu tenha auxiliado vocês, que vocês fiquem em paz e que isso ajude a vocês e a nós todos, né? Porque nós todos estamos juntos e no mesmo barco e estamos aqui aprendendo juntos, que nós possamos melhorar a cada dia os nossos pensamentos, as nossas palavras e, consequência, nossas atitudes. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Obrigado, Suzana. Parabéns pelo esforço, pelo estudo. Obrigada. Que a gente possa refletir a respeito. Então, nós agora vamos para o segundo momento, nós vamos para o passe. Então, eu peço a todos que mentalizem a figura de Jesus, percebam
a espiritualidade amiga aqui presente, orientados por esse mestre amado, venha até nós trazendo os recursos físicos e espirituais que necessitamos. E agora, através do médium, esses recursos são transmitidos e que possamos estar sintonizados com a espiritualidade maior para que a gente consiga receber todos os fluidos, as vibrações de muito amor, de muita paz que nos são trazidas. Eu convido os médiuns passistas para o trabalho. A nossa gratidão, Jesus, tanto amparo, tanto amor dirigido a todos nós. Nós te rogamos, Jesus, que tudo isso possa ser levado também àqueles irmãos que aqui não puderam estar, que estão em hospitais, que estão em seus lares com doenças graves, que estão nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, que também todos esses nossos irmãos, Jesus, possam receber de teus mensageiros, dos anjos de guarda de cada um deles,
as energias, os fluidos, as vibrações que cada um necessita. Aumentando nele, Jesus, a coragem, a paciência, a resignação e o desejo da prática da caridade. E assim, Jesus, nós vamos encerrar o nosso encontro com a prece que Tu nos ensinaste. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Graças te damos, Senhor. Um bom final de semana a todos, uma boa noite. Possamos ir juntos. Muito bom. Continua gravando? Obrigada.